Boa tarde, pessoal. Existe um problema na Bíblia que gera uma tensão. Talvez seja um dos maiores problemas aí teológicos para resolver dentro da história da redenção, que é o seguinte. Lá em Atos 2:23, o texto vai dizer que Jesus ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E eles prenderam e crucificaram e mataram pela mão de injustos. E aí surge uma tensão, né? Lá em Lucas 22, vai dizer que na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem o homem é traído. Então, qual é a tensão dentro desses dois versículos? Como que o ser humano poderia ser culpado por algo que Deus determinou? Se Deus decreta as ações humanas, como Deus poderia responsabilizar o ser humano por algo que ele mesmo decretou? Então, o texto vai dizer lá em Lucas 22, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Então você vê que existe uma tensão entre os dois versículos. Existe um determinado conselho, uma presciência de Deus, e ao mesmo tempo existe uma responsabilidade humana sendo citada no texto, dizendo que ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Só que Atos 3:17-18 vai dizer que eles mataram Jesus por ignorância, mas se cumpriu assim o que foi dito pelos profetas. Então, biblicamente, a conclusão que dá para se tirar é que Deus ele transforma um mal humano em um bem maior. Isso já é um tipo de regra já no Antigo Testamento, já que acontece. Existe um mal na história que foi a morte de Jesus, entre aspas, um mal, né? Que eles mataram Jesus, mas eles foram responsabilizados por isso. Mas ao mesmo tempo existe um bem maior que é a redenção dos homens. Então, biblicamente, o que acontece é Deus usando algo mal para produzir algo bom para a humanidade. Então, existe algo assim. Deus dirige a história e os seres humanos são responsáveis por suas ações. Mesmo Deus dirigindo a história, e isso não anula a responsabilidade humana e nem anula a soberania de Deus. Efésios 1:11 também vai dizer que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua boa vontade. Isso mostra que Deus tem um plano geral. Mas ao mesmo tempo, isso não ensina que o ser humano não é responsável por suas ações. Tanto é que os judeus foram responsabilizados pela morte de Cristo. Então, dentro da lógica bíblica, em Atos, é mais ou menos assim. Vocês fizeram algo de errado, mas Deus usou isso para cumprir algo maior. Essa lógica você vai encontrar no Antigo Testamento, onde José ficou 13 anos no Egito, depois houve uma grande fome nas cidades vizinhas. Os seus irmãos o venderam, né, como escravo. E ele vai dizer lá no versículo 20 para os seus irmãos, quando ele encontra com eles:
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você vê claramente que não era com certeza a vontade de Deus que José fosse vendido como escravo. Mas quem fez isso foram os próprios irmãos de José, que vai dizer: vocês planejaram o mal contra mim. Os próprios irmãos de José que planejaram mal contra ele, mas Deus tornou em bem. Deus usou algo mal para um propósito maior. Essa lógica ela já aparece no Antigo Testamento. Então a mesma lógica de José, digamos que a gente pode aplicar para o caso de Jesus, onde ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus sabia com certeza que Jesus seria entregue e morto, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade humana e ao mesmo tempo Deus usa esse mal para cumprir um propósito maior.